Há exatos 40 anos, no dia 14 de abril de 83, surgia para o mundo um novo David Bowie. Era lançado o disco Let's Dance, que trazia um som e uma estética completamente diferentes de tudo que o cantor britânico já tinha feito até então. A música que dá nome ao álbum se tornaria o maior sucesso comercial da carreira de Bowie e mudaria para sempre a vida de algumas pessoas envolvidas na gravação. Vamos então falar sobre essa história, vamos falar de música. Então vamos falar a respeito desse disco que foi um super sucesso do David Bowie, Let's Dance. A gente vai falar a respeito do disco, mas obviamente a gente vai focar principalmente na música, que foi ali o ponto alto, o ponto que fez com que o disco virasse um sucesso de vendas. O disco foi lançado no dia 14 de abril de 1983, mas o single, a música Let's Dance, ela foi lançada um mês antes. Então, foi aí uma estratégia de marketing, né? Lançou a música um mês antes, então a galera aqueceu ali, o público se aqueceu, daí um mês foi lançado o disco como um todo. Então o single Let's Dance saiu dia 14 de março de 83, e daí um mês, no dia 14 de abril, saiu o disco. Esse foi o 15º disco de estúdio do David Bowie, e ele foi gravado por 3 semanas. O processo de gravação durou 3 semanas, em dezembro de 82, e ele foi gravado todo em Nova York. O único single do David Bowie, ou seja, a única música do David Bowie a chegar a número 1, tanto no Reino Unido quanto nos Estados Unidos, foi exatamente Let's Dance. E o disco, consequentemente a música também, foi produzida por Nile Rodgers. A gente vai falar a respeito dele e a respeito da entrada dele no processo de gravação e produção desse disco. E esse disco também teve um detalhe muito interessante, um detalhe super interessante, que foi o surgimento do guitarrista Stevie Ray Vaughan, que até então ninguém conhecia, mas com esse disco todo mundo queria saber quem era aquele cara ali que fazia aqueles solos, e principalmente o solo no final ali de Let's Dance. O David Bowie, ele vinha de um momento onde ele tinha ele tinha lançado há 3 anos atrás, há 3 anos antes de 83, ou seja, em 1980, ele tinha lançado um disco muito bom chamado Scary Monsters. Mas esse disco não arrumou nada comercialmente, assim, nos Estados Unidos. Então não foi um disco que fez um grande sucesso nos Estados Unidos. Um single desse disco, Ashes to Ashes, que é uma das músicas assim principais da discografia do David Bowie, virou o número 1 na Inglaterra, mas nos Estados Unidos não passou do número 101. Então, assim, para uma pessoa, para um artista do quilate do David Bowie, uma música chegar ao número 101 nos Estados Unidos não significa quase nada, né? Inclusive, ele cancelou a turnê deste disco e, pelo que consta, ele cancelou a turnê desse disco depois da morte do John Lennon em 1980. E aí ele passou por um período onde ele ficou meio recluso, mas o contexto é esse. Eu tô explicando a situação aqui pra você imaginar aí o momento na carreira, o momento de vida que o Bowie estava passando. Tinha lançado um disco bom em 80, mas o disco não foi um sucesso comercial nos Estados Unidos. Houve a morte do John Lennon também em 80. O disco foi lançado em setembro. O John Lennon morreu no início de dezembro, né? Dia 8 de dezembro de 80. E aí, o Bowie cancelou a turnê e ficou meio distante do mundo, trabalhando, criando coisas, mas não estava focando ali em um disco novo. Esse disco só viria a surgir em 83, né? 3 anos depois. E o Bowie, depois desse disco Scary Monsters, ele estava encerrando seu contrato com a RCA. Então ele estava ali iniciando uma nova fase na carreira dele. E ele queria iniciar essa nova fase de um jeito diferente. Ele queria um disco com hits. Ele queria um disco que fizesse sucesso. Fosse aquele disco assim para transformá-lo de fato numa estrela mundial e fazer o sucesso principalmente nos Estados Unidos, que é sempre o mercado onde, né, um cantor que quer ser famoso internacionalmente, ele precisa estourar nos Estados Unidos. Então, o foco dele era esse, né? E aí, ele assinou com a EMI America. E esse daí foi o disco Let's Dance, saiu pela EMI America. E palavras do Bowie sobre esse momento. O que ele queria, o que estava passando na cabeça dele. Ele disse: eu queria redefinir tudo que eu já tinha feito. Então,
Ele queria, de fato, iniciar um novo momento ali na carreira dele, dar meio que um cavalo de pau de 180 graus e fazer algo diferente. E para isso, ele formou uma equipe nova. Ele tinha o foco de trabalhar com pessoas que ele nunca tinha trabalhado antes. Então você vê, ele estava num momento ali onde ele queria tudo diferente. Ele estava atrás de uma gravadora diferente, tinha acabado de encerrar o contrato dele, queria fazer algo diferente e para isso ele decidiu que precisava de pessoas diferentes ao redor dele. E ele fez questão de selecionar a dedo, de montar o melhor time possível. Ele quis mesmo fazer assim um dream team, né, da produção, uma super banda, um super engenheiro, um super produtor. Ele queria tudo do melhor para que esse disco saísse perfeito, né? E essas pessoas, obviamente, deveriam ser pessoas novas. Olha só o que ele fala novamente. Eu queria estar em uma posição onde eu não conhecesse as pessoas com quem eu estava trabalhando, para recriar aquele entusiasmo e medo que você tem quando você não sabe como a outra pessoa vai reagir ao que você faz. Então ele queria ali criar uma atmosfera de entusiasmo, um pouco de medo, né? Um pouco daquela adrenalina de trabalhar com pessoas diferentes. Ou seja, ele queria sair da zona de conforto, né? E tudo isso passou por iniciando com um produtor, né? Ele queria um produtor que entregasse para ele um hit. E aí ele foi atrás do Nile Rodgers, que, para quem não conhece o Nile Rodgers, ele é um dos arquitetos aí, um dos principais nomes da disco music, que fez tanto sucesso nos anos 70. E ele está ali por trás do som, né, da banda histórica aí de disco music, Chic. Ele também trabalhou com a Diana Ross, Sister Sledge e fez muito sucesso nos anos 70 com o trabalho com esses artistas, gravando, compondo, produzindo, tocando, né? Ele faz parte da banda, ele é um dos membros da banda Chic, né? Enfim, então o David Bowie chamou esse cara para fazer a produção desse disco. E imediatamente, quando eles se conheceram, eles viram que havia uma sintonia ali no gosto musical dos dois, muito embora eles trabalhassem com coisas diferentes. O David Bowie era um cara do rock e o Nile Rodgers era um cara da disco music, e sempre houve, principalmente naquela época, a gente vai falar um pouquinho dessa história, uma rixa muito grande, né, entre rock e disco music. Então dois caras de polos separados, de países separados, né? O Nile Rodgers é americano, o David Bowie é britânico. Então assim, os dois não tinham nada em comum. Mas no momento, inicialmente, né? Mas no momento que eles se encontraram, eles perceberam que havia uma sintonia ali no gosto dos dois, o gosto musical dos dois. Um fato interessante é que o Bowie, como eu disse, ele queria hits, ele queria músicas de sucesso. E isso decepcionou o Nile Rodgers um pouco, porque ele achou que quando ele entrou para trabalhar com o Bowie, era uma continuação da carreira do Bowie. Ele achou que o plano era fazer um follow-up, né? Uma continuação do disco anterior, o Scary Monsters, que, como eu disse, é um bom disco, um disco que tem a cara ali do Bowie que as pessoas conheciam até então, né? Então ele viu esse novo disco do Bowie como uma oportunidade dele ganhar uma moral com o público de rock, o público branco dos Estados Unidos na época. E aí, quando ele viu que o David Bowie estava querendo fazer algo totalmente diferente, ele se decepcionou um pouco. E aí ele disse que ficou meio surpreso, porque ele achou que o Bowie fazia a arte primeiro, e se virasse hit tudo bem, mas se não virasse, ok. Mas ele viu que a coisa não seria por aí, que o Bowie queria de fato um hit. E ele falou, ok, então eu estava enganado, mas se é isso que você quer, tô nessa com você. Então ele aceitou entrar mesmo assim, né? Mesmo sendo surpreendido aí com essa proposta de mudança de estilo, essa mudança de objetivo do Bowie, né? Ele disse, o David poderia ter qualquer produtor, negro ou branco, qualquer produtor que ele quisesse. Ele poderia ir com o Quincy Jones, que era, né, o produtor do Michael Jackson, e uma certeza maior de que ele iria conseguir um hit. Então ele poderia ter escolhido pessoas diferentes de mim para ter mais certeza de que ele ia conseguir esse super sucesso. Mas ele me chamou mesmo assim, ele me escolheu e eu me sinto honrado por isso. Então aí foi formada, né, a dupla principal desse disco. Foi formada aí as duas principais personalidades do disco. O Nile Rodgers, ele é fundamental para o resultado
sonoro do Let's Dance. E um outro nome de super peso que o David Bowie contratou para esse disco foi o Bob Clearmountain, que é um dos maiores engenheiros de som e um dos maiores mixers, o cara que faz a mixagem ali dos instrumentos da história. Um cara super responsável pelo som que virou o som principal ali dos anos 80, quando você pensa, né, em música pop, aquela música particular, quando você ouve, você fala, nossa, isso é anos 80 pra caramba, que tá até muito na moda, tem estado na moda nos últimos anos, né, a gente esteve vivendo aí durante os últimos anos um super revival dos anos 80, né. Um dos caras responsáveis pela criação desse som é o Bob Clearmountain, e ele foi chamado para trabalhar nesse disco do Bowie. E ele disse que foi super prazeroso trabalhar com Bowie. Ele fala, o Bowie me deixou fazer basicamente tudo o que eu queria. Eu inventava efeitos loucos e pensava, ele falando, né, ele nunca vai me deixar colocar isso no disco. Mas aí no momento que ele mostrava, diz ele que o Bowie chegava e falava, legal, gostei disso aí, tá soando muito bem. Então foi um momento de muita liberdade para o Bob Clearmountain. E ele era um cara que experimentava muito, experimentou bastante, criou coisas novas, exatamente por isso que ele foi tão inovador ali na criação do som dos anos 80, né? E esse cara, como eu disse, um cara de super peso, trabalhou com Rolling Stones, trabalhou com o próprio Chic, né? A banda do Nile Rodgers, trabalhou com Roxy Music, trabalhou com Bruce Springsteen, The Pretenders. Então, assim, um cara, um peso pesado mesmo, que mais um, né, que o David Bowie colocou ali no time para fazer o disco. E ele foi muito interessante, ele foi muito inteligente, o Bowie, né? Porque o que acontece? Muitas vezes um artista, isso vale para tudo na nossa vida, né? Você contrata uma pessoa ali a peso de ouro, uma pessoa que você sabe que é competente, mas na hora que a pessoa vai trabalhar com você, o que você faz? Você fica podando a pessoa, você fica dizendo para ela o que ela tem que fazer. E isso, assim, na maioria das situações, né, pode ser de você tirar ali o que a pessoa tem de especial para te oferecer. E esse erro o Bowie não cometeu. Ele deixou o Nile Rodgers fazer o som que ele queria fazer ali dentro do disco e na música Let's Dance principalmente, e também deixou o engenheiro de som, o mixer, né, o Bob Clearmountain, também inventar as coisas dele. Então, foi um momento onde ele deixou o time fluir, ele foi muito inteligente, e se ele estava contratando um time de peso, deixa esses caras aí, dá liberdade para esses caras, deixa eles trabalharem, né? E foi o que ele fez, e eu acho que foi extremamente inteligente da parte dele, né? E um outro ponto de destaque no disco é o Stevie Ray Vaughan. A presença do guitarrista Stevie Ray Vaughan neste disco foi muito inusitada e foi um ponto assim que fez a vida do Stevie Ray mudar. O que acontece? O Bowie conheceu o Stevie Ray em 82 na Suíça. O Bowie estava morando na Suíça naquele período ali recluso dele, ele estava lá na Suíça, depois do Scary Monsters, depois da morte do John Lennon, depois do cancelamento da turnê. Ele estava ali vivendo na Suíça e o Stevie Ray estava em um festival neste período, em 82, ele foi lá tocar. E o David Bowie ficou de boca aberta com o Stevie Ray Vaughan tocando. Ele fala, inclusive, que nenhum guitarrista, desde o Jeff Beck, tinha impactado ele tanto quanto o Stevie Ray tinha. E o Stevie Ray é, de fato, um dos maiores guitarristas da história da música pop, do blues, do rock. Então tem um som muito particular, mudou a maneira, assim, como um guitarrista de blues que toca com guitarras Stratocaster, né, Fenders Stratocaster, tinha um timbre muito particular, um timbre, assim, apaixonante quando você ouve, um jeito de tocar, uma pegada. Se você é um roqueiro já velho de guerra, um cara aí que sabe tudo sobre rock, você com certeza conhece o Stevie Ray. Mas se você é mais novo, procure saber, se você não sabe quem é, procure saber e procure saber a fundo. E veja no YouTube aí os shows, as performances ao vivo do Stevie Ray, que são ainda mais impressionantes do que o disco. Os discos já são legais, mas a performance ao vivo dele é mais incrível ainda. E aí o Bowie ficou impressionado com o Stevie Ray em 82 e falou, eu tenho que levar esse cara pra tocar no meu disco. E a questão é que o Bowie, ele viu antes do mundo o que era o Stevie Ray Vaughan, porque em 82 ele era muito pouco conhecido. O primeiro disco da carreira do Stevie Ray com a banda dele, Double Trouble, saiu em junho de 83.
Então nós estamos aqui em 82 ainda. Ele já era um músico que tinha um certo destaque, mas era uma coisa assim, pequena. Nada comparado com o que ele veio a se tornar. Então no mundo mainstream, né, no mundo das super estrelas, o primeiro a ver foi o Bowie. E o que acontece foi que o Stevie Ray usou o sucesso que o Let's Dance veio a se tornar como um impulso aí para promover o seu disco. Em 82, eles se conhecem. Em dezembro, eles gravam um disco. O disco sai em abril. A música sai em março, o disco sai em abril. Um grande sucesso. O primeiro disco do Stevie Ray saiu em junho de 83. E para lançar esse disco, ele usou do sucesso dele ali com Let's Dance para promover esse primeiro disco da banda dele. Só que esse disco ele tinha já gravado, ele gravou esse disco em novembro de 82, antes dele gravar Let's Dance. Então eles se conheceram em 82, em novembro ele gravou o disco dele, em dezembro ele gravou o disco do Bowie, o disco do Bowie saiu em abril e o disco dele saiu em junho. E ele usou aquele momento ali de fama do Let's Dance para promover o primeiro disco dele, né, com a banda que o acompanhava, a banda Double Trouble. E o disco é realmente muito bom, mas como eu disse, o Stevie Ray, ele brilha, ele foge do normal, principalmente nas apresentações ao vivo, né? E o interessante é que para as sessões de Let's Dance, as sessões de gravação, o Bowie convidou, e ele apareceu lá nas palavras do Bob Clearmountain, né, o engenheiro e o mixer. Ele apareceu lá com uma Fender Stratocaster, né, uma guitarra, com um amplificador Fender Super Reverb, também é um amplificador histórico, né, que o Stevie Ray usou durante a carreira dele bastante, e um cabo. Então ele chegou lá com uma guitarra, um amplificador e um cabo. E o Bob Clearmountain fala que achou isso super interessante porque muita gente chega lá com hacks, com pedais, com um trambolho danado para fazer o som. Tá tudo certo. Beleza, mas ele achou interessante o Stevie Ray chegar lá com uma guitarra, um cabo e um amplificador. Mais simples, impossível. E entregou o que ele entregou no disco, né? Mas o interessante é que o Nile Rodgers, reza a lenda que o Nile Rodgers não ficou muito impressionado a princípio ali com o Stevie Ray. Ok, o chefe, né, o Bowie tá contratando esse cara aí, beleza, mas a princípio ele não se impressionou, mas depois a coisa aconteceu, né, e o resultado foi realmente incrível. Os solos dele dão um tempero muito especial ao disco, principalmente ali no fim da música de Let's Dance. Os solos dele na música de Let's Dance são realmente impactante e é algo diferente, não é algo que ninguém vinha fazendo. E eu acho que foi isso que o Bowie viu, né? Esse cara diferente, um guitarrista incrível, ele é muito assim, uma pegada muito apaixonada pra tocar, um jeito realmente diferente de tocar, e isso aparece muito claramente ali no disco. O Bowie, pra música Let's Dance, foi composta por ele, mas vamos entender essa história aqui. Eles estavam na Suíça, ali começando a trabalhar as demos do disco, que eles viriam a gravar em Nova York, mas eles iniciaram os trabalhos na Suíça. O Bowie, segundo o Nile Rodgers, depoimento do próprio Nile Rodgers, ele entrou no quarto dele e mostrou pro Nile Rodgers a ideia de Let's Dance, que era uma coisa muito simples, feita num violão de 12 cordas. E o Nile Rodgers falou, parecia uma música folk, mas já tinha esse nome de Let's Dance, já tinha essa letra em cima ali, né, vamos dizer assim, o refrão da música, né? E daí o Nile Rodgers olhou e achou meio estranho e pediu permissão para criar um arranjo. Falou, ok, beleza, pode ser um hit, mas você me deixa trabalhar os arranjos dessa música aí? E ele falou pro David Bowie o seguinte, que ele não poderia fazer uma música folk. Tá tudo bem fazer uma música folk, mas ele não poderia fazer uma música folk, que era o que estava aparecendo ali, que o David Bowie estava mostrando pra ele era uma música folk, que chamaria Let's Dance. Então ele falou, eu venho eu venho do dance, eu venho do disco, eu venho do funk. Você não pode lançar eu não posso lançar lançar uma música folk que chama Let's Dance. Eu vou estar ferrado nisso aí. Então não faz sentido, vamos trabalhar isso aqui. E aí ele começou a trabalhar na música e ele falou, a gente tem que mudar o folk pra funk. Essa música tem que virar um funk aí, né? Lembrando que
Nós estamos falando aqui do funk americano, não do que nós chamamos aqui no Brasil de música funk, ok? Então, o Nile Rodgers falou, vamos mudar isso aí, tem que sair do folk e virar funk. E aí ele brinca, cara, chama Let's Dance. Qual é? Não pode ser folk, tem que ser dançante. Então ele fez algumas mudanças na música, ele mudou a pegada, né? Trouxe esse ritmo funk pra música, quando ele começou a trabalhar, colocou ali uns acordes, que o Bowie mostrou pra ele ali acordes de música folk mesmo, que muitas vezes no mundo da música a gente chama de cowboy chords, né? São os acordes de cowboy. São os acordes mais retões assim, mais simples, né? É muito chamado nos Estados Unidos de cowboy chords. Então ele mudou esses cowboy chords aí e colocou uns acordes mais puxados para o jazz, porque ele sabia que o Bowie gostava de jazz, então ele deu ali uma linguagem, ele deu um sabor jazz ali para os acordes que ele criou, e ele subiu meio tom a música. A música é mostrada pelo Bowie como uma boa música de cowboy chords, a música era em Lá menor, né, um acorde ali em Lá menor no violão, e ele subiu meio tom a música, e a música passou para Si bemol menor, que deu um brilho maior à música, segundo ele, e ele demonstrando como ele fez, realmente você percebe que a música dá uma levantada, dá um espírito diferente para a música. Então ele fez isso, mudou do folk pro funk, colocou uns acordes de jazz para dar esse sabor de jazz que o Bowie gostava, e levantou a música em meio tom, subiu meio tom o tom da música, né? Mas, o que acontece? O contexto ali, o Nile Rodgers, ele vinha da disco music e teve um sucesso absurdo nesse segmento, né? Só que ele queria evitar fazer um disco, um álbum, fazer músicas que tivesse essa pegada disco music. Por quê? No fim dos anos 70, a disco music era enorme nos Estados Unidos, mas tinha um racha muito grande com os roqueiros. Os roqueiros detestavam. Inclusive, em 79, teve até um dia da demolição de discos em Chicago. No estádio da banda. No estádio do time de beisebol White Sox. Teve lá um dia de destruir álbuns, né, discos de disco music. Então, esse movimento de odiar a música disco nos Estados Unidos era muito forte. Tinha até tipo um slogan, né? Disco sucks, né? Tipo, disco é uma merda. E isso foi muito forte e teve um impacto muito grande na disco music. Eles falam que esse evento, né? De 1979, esse dia lá no estádio de beisebol, onde os discos foram queimados e destruídos, marcou ali o final da disco music. Ali a galera falou, bom, daqui pra frente a coisa não vai. E nos anos 80, realmente, a disco music já não era uma coisa tão importante quanto tinha sido na década de 70, né? E aí, dentro desse contexto, desse ódio à disco music, principalmente por parte dos roqueiros, o Nile Rodgers, ele tinha que fazer ali um hit, algo dançante, mas que ele tinha que fugir desse som da disco music. Então, ao invés, no momento que ele estava trabalhando ali, não foi uma coisa que aconteceu do dia pra noite, eles gravavam demos, trabalharam, né, em cima disso. Ele teve a ideia de melhorar a música, como eu disse, fazer uma música funk, a questão do jazz, subir o tom da música, mas a coisa não saiu assim de uma hora pra outra, eles tiveram que trabalhar. Por quê? O instinto dele era fazer um groove de funk, né, ali na guitarra. E ele não estava satisfeito com isso, ele não queria isso. Então ele teve que trabalhar mais um tempo, e a ideia que ele teve foi no momento que ele estava no estúdio trabalhando com o engenheiro e o mixer, né, o Bob Clearmountain. Ele viu o Bob trabalhando com delays. O que é delay? É um efeito que você usa nos instrumentos, na voz, você pode usar em qualquer coisa, que dá um eco no que você faz. Então, por exemplo, o cara faz uma nota na guitarra, pá. Se não tiver delay, fica só aquela nota, pá. Se tem o delay, a nota se repete. Ela pode repetir uma, duas, quantas vezes você quiser, né? Então, pam, 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 pam. Isso é muito comum na música, né? Guitarristas usam isso demais. E no trabalho ali do engenheiro, o Nile Rodgers viu ele usando esse delay diferente e falou, opa, vamos colocar isso na minha guitarra. E aí ele conseguiu fazer o groove
funk ali que não seria feito com a mão, não seria feito do jeito que ele vinha fazendo anteriormente nos álbuns e nas músicas disco music. Ele usou o delay para criar esse groove. E aí ficou uma coisa diferente. E ele achou muito interessante. Ao invés dele tocar todas as notas, ele tocava muito reto e o delay, o efeito, fazia as notas continuarem e dava aquele efeito que você vê no disco. I was running away from funk because of the whole disco sucks thing. Instead of playing, so I didn't want to do that, so I just played straight. I just played all upstrokes. And then we let the delay make the groove. O uso desse efeito fez com que a música não parecesse disco music, que era uma coisa que ele estava fugindo. Então a música aí, ele usando esse efeito na guitarra, ele conseguiu resolver o problema dele, de criar uma música dançante, mas essa música não tinha muito a ver com a disco music. Esse disco, e a música, né, obviamente também, foi gravada no estúdio Power Station, em Nova York. Foi o mesmo estúdio onde o Bowie tinha gravado o disco anterior, Scary Monsters. E esse estúdio é muito famoso por ter um som de bateria incrível. Então, você repara isso no disco, que o som da bateria é realmente um som legal, aquele som, aquela pressão, o som de bateria é muito legal mesmo, né? Então, assim, eu sei que muita gente que ouve discos não se liga nessas coisas, mas para você gravar um disco, não é simplesmente você chegar ali, microfonar os instrumentos ou cantar na frente do microfone, precisa ter uma pessoa por trás que saiba captar o melhor som ali. Saiba fazer a banda aparecer no disco da melhor forma possível. E o ambiente que você tá, principalmente quando você tá gravando a bateria, faz muita diferença. Esse estúdio, Power Station, é um estúdio muito famoso por ter um som de bateria. As baterias gravadas ali têm um som específico e esse som é muito bom, né? As pessoas geralmente gostam muito do resultado dos sons das baterias gravadas lá. Inclusive, a bateria foi gravada por Omar Hakim, que é um baterista de estúdio lendário, né, que tinha acabado, no momento da gravação do disco Let's Dance, ele tinha acabado de entrar na banda Weather Report, né, então para entrar no Weather Report não pode ser qualquer um, né, já mostra o quilate do cara, e depois ele trabalhou com Dire Straits, Sting, Miles Davis, né, Celine Dion, e recentemente, inclusive, aí, a galera mais nova, aquele tributo que o Dave Grohl, que o Foo Fighters fez em Wembley para o Taylor Hawkins, né? O Taylor Hawkins, baterista do Foo Fighters, morreu e aí teve aquele show lá longuíssimo, né? Quase que o dia inteiro os caras tocando lá em Wembley. O Omar Hakim, em um momento lá, ele toca, ele tá lá envolvido nesse tributo ao Taylor Hawkins também. O que eu acho dessa música Let's Dance? Eu acho a música sensacional. Muito bem gravada, é uma música cativante, assim, uma música que te pega, uma música que te levanta e virou o hit que virou, não foi à toa. O solo do Stevie Ray é sensacional e tem até a história de que o Eric Clapton, quando ouviu o solo no carro, ele ouviu a primeira vez a música, ele estava no carro, ele disse que quando ouviu aquele solo, ele falou, eu tenho que saber quem é esse guitarrista. Ele falou, eu não posso saber quem é esse guitarrista amanhã, eu tenho que saber quem é esse cara hoje. Ele ficou paralisado com o solo que ele ouviu na música, né? E, como eu falei anteriormente, a questão do som de bateria é um som de bateria incrível, eu adoro o som da bateria dessa música. Tem a questão dos delays da guitarra, os efeitos, a música tem muitos elementos, bem característico, assim, do que rolava nos anos 80, né? Nós estamos ali no início dos anos 80, 83, então foi uma música que ditou muita coisa do que veio a acontecer nos anos subsequentes da década de 80. Mas o disco como um todo, ele não me empolga. Então essa é a minha opinião. Eu acho, na minha visão, que é um disco de uma música. Isso foge um pouco do que eu gosto, porque eu gosto de ouvir discos. É a minha coisa favorita na questão de apreciar música, de ouvir música. Eu gosto de ouvir discos. Então, para um momento ali, para tomar uma, para relaxar, eu vou ouvir discos. Eu vou pegar um disco e ouvi-lo. Eu não vou colocar uma playlist, não vou ficar atrás de música por música, né, na internet. Eu vou colocar um disco e vou ouvir. Eu adoro essa experiência. Mas
há discos, há músicas, elas estão ali no disco e o resto do disco não acompanha. Então, esse é um caso clássico que acontece em Let's Dance. Isso acontece em inúmeros discos, né? Você tem apenas uma música ali e o resto do disco não chega nem perto. Eu acho que Let's Dance é mais ou menos nessa linha. Tecnicamente, pelas pessoas que estavam lá, dá pra prever, não é surpresa você entender, não é surpresa o resultado técnico do disco. Então as músicas são muito bem produzidas, o disco é muito bem gravado, os timbres são maravilhosos, você vê ali que você tem pessoas incríveis trabalhando no disco. Não tem como fazer aquilo ali sendo uma pessoa que não saiba o que esteja fazendo. Mas o resultado de Let's Dance, ele destoa do resto. Artisticamente, principalmente artisticamente, o disco não me empolga. Tecnicamente, não há dúvidas, isso é um fato. É um disco incrível. A maioria das músicas são muito bem produzidas, muito bem gravadas, os timbres são incríveis. Mas artisticamente, o disco não me empolga. Principalmente se tratando de David Bowie, que tem discos como The Rise and Fall of Ziggy Stardust and The Spiders from Mars, que é o meu disco favorito do Bowie e favorito de vários, né, fãs de David Bowie. Tem o Low, também é um disco incrível, que o Let's Dance nem arranha. Tem o Station to Station, que também é um outro disco sensacional. Então, quando você coloca o Let's Dance, minha opinião, tá? Quando você coloca o Let's Dance perto de outras coisas que o Bowie fez, outros discos, não dá pra comparar, na minha opinião. Artisticamente, ele tem momentos muito, muito, muito mais interessantes do que o disco Let's Dance. Mas a música em si, a música é legal. Como eu disse, é uma música que destoa da qualidade do resto do disco. E esteticamente, é uma música que os fãs mais puristas do Bowie podem não gostar. Eu não tenho esse problema. Ele queria um resultado novo na carreira, queria uma estética nova, um som novo. Eu acho isso super legal. E a música Let's Dance nasceu, mas ficou só por aí, né? Ficou o único resultado bom do disco, bom mesmo, né? Na minha opinião, é Let's Dance. Eu destaco também Modern Love, que é a primeira música do disco, abre o disco com um alto astral ali, mostra uma vibe mais dançante do disco, tem uns backing vocals legais. Tem China Girl também, que foi escrita pelo Bowie e pelo Iggy Pop, que já tinha sido lançada, essa música estava no primeiro disco solo do Iggy Pop, né? E foi regravada pro Let's Dance, uma música massa também, uma música bacana. Criminal World é uma outra música também que eu destacaria, tem um clima meio dark assim, e ela muda um pouco ela muda algumas vezes o ritmo da música, então é uma música que não segue a mesma dinâmica rítmica, vamos dizer assim. E isso é interessante, tem uma linha de baixo muito legal, tem um solo também, um outro solo de guitarra do Stevie Ray também bacana. Então também era uma outra música que eu destacaria. Mas, pra mim, é um disco de uma música apenas, Let's Dance. E o meio triste dessa história é que você vê que o disco não é um disco espetacular, a música é incrível, mas o disco não é espetacular, e esse disco ele marca um início ali de um período pobre, artisticamente, do David Bowie. Depois vem uma sequência de discos que, assim, não tem relevância para a carreira do Bowie, são discos fracos que foram feitos depois ali. E ele mesmo é um momento ali, uma época que ele não curte. Ele inclusive fala que o disco Let's Dance, a música Let's Dance, foi mais um disco do Nile Rodgers do que dele. Então, ele gravou o disco, fez um sucesso absurdo, só que o pós esse disco não foi legal. Foi um momento de baixa na carreira dele, baixa criatividade, não muito sucesso. Foi um momento ali que ele não se orgulha muito da carreira dele. E quando ele olhou pra trás, ele incluiu o álbum Let's Dance nesse período. Né? Ele não excluiu, falou, não, eu fiz o Let's Dance e depois veio um momento ruim. Não, ele incluiu ali e falou, bom, isso aí é uma coisa que não era exatamente eu, era um disco mais Nile Rodgers do que eu mesmo. Enfim, mas fato é que ele atingiu o objetivo dele, que era ter um hit, e ele conseguiu fazer aí o maior sucesso da carreira dele com Let's Dance. O Nile Rodgers fala que esse disco mudou a vida dele pra sempre. E no momento que ele fala isso, ele até fala, esse disco mudou minha vida e mudou a vida do David também. O que não deixa de ser uma verdade, né? E mudou
pra mim aí o resultado mais frutífero, a coisa mais impressionante que aconteceu nesse disco foi o surgimento do Stevie Ray Vaughan para o mundo. Imagina, eu fico só pensando, o que seria? Será que o Stevie Ray Vaughan teria aparecido para o mundo? Será que as pessoas teriam percebido o Stevie Ray se ele não tivesse estado nesse disco? Será que a promoção que houve quando ele lançou o álbum dele ali em junho, será que a atenção teria sido tão grande no Stevie Ray como foi? É algo que a gente nunca vai saber, mas fato é, antes do Last Dance ninguém conhecia quem era o Stevie Ray, e no primeiro álbum dele, a galera da guitarra, os guitarristas já estavam todos atentos a quem era aquele cara que estava lançando aquele primeiro disco ali, era o cara lá do Let's Dance. E, infelizmente, né, o Stevie Ray, um dos maiores guitarristas aí de todos os tempos, ele foi morrer apenas 7 anos depois. Em 1990, o Stevie Ray morreu em um acidente de helicóptero. E se eu me lembro bem, já faz muito tempo que eu li, mas se a minha memória não me falha, o Eric Clapton, na autobiografia dele, quando ele vai falar do Stevie Ray, ele diz que é o guitarrista mais livre que ele já viu tocar, o guitarrista mais livre que ele já conheceu na vida. Era um cara que tocava e ele fazia o que ele queria, ele ia pra qualquer lugar. Então um cara assim que tocava com puro sentimento. Eu tenho quase certeza que ele disse isso na biografia dele, mas como eu disse, eu li há muito tempo. Mas fato é que ele admirava muito o Stevie Ray, né? Enfim, uma música que teve vários resultados incríveis, e o engenheiro, né, o Bob Clearmountain, ele fala, foi um dos pontos altos da minha carreira, sem dúvida nenhuma, da minha vida, foi ter trabalhado com o David Bowie. Enfim, uma canção que ficou aí pra história da música pop, né? Se você gostou desse vídeo, se você gostou desse bate-papo aqui a respeito desse disco e principalmente dessa música Let's Dance, não deixe de dar um like no vídeo, aperta o joinha aí, isso me ajuda bastante porque o seu joinha faz a diferença, o seu joinha faz com que o vídeo chegue a outras pessoas, porque com o seu joinha o YouTube entende que o vídeo é legal e daí ele sugere esse vídeo para outras pessoas, então você me dá uma força muito grande se você apertar o botãozinho de like aí. E se você não quiser perder nada do que rola aqui, todos os vídeos que saem a respeito dos nossos bate-papos sobre música, confira se você está inscrito. Aperte aí o botãozinho de inscrever, que o YouTube vai te notificar sempre que sair uma conversa nova sobre música. E sinta-se à vontade para fazer os comentários. A galera sempre comenta os vídeos, é muito legal ver aí o que vocês comentam. O feedback de vocês é muito bacana saber o que vocês estão achando dos vídeos, o que vocês acham das músicas, dos discos. Comentem aí, diz pra mim o que você acha do álbum Let's Dance, o que você acha da música Let's Dance, é o seu disco favorito do David Bowie? Não sei, eu acho que provavelmente não, hein? Se você conhece a carreira do David Bowie, eu tenho a sensação de que esse não é o seu disco favorito. Mas me diz aí, qual é o seu disco favorito do David Bowie? E fala também do Stevie Ray, fala também aí do Nile Rodgers, você conhece o trabalho deles, não conhece? Se não conhece o que os caras fazem, é muito, muito incrível. Ambos, né? Mas principalmente o Stevie Ray Vaughan. Eu sou muito apaixonado e se você não conhece as músicas, eu incentivo você demais a ir atrás desse super guitarrista. Então fica à vontade aí nos comentários pra gente bater esse papo, ok? Então a gente vai ficando por aqui, eu te vejo na próxima.